Sucesso. Sucesso. Obrigado. Nasce o YupiCast com o Dr. Carlos Ranzani. Sejam bem-vindos. Jordana, é um prazer. É uma satisfação unir esses planos. Incrível. Eu acho que a gente poderia começar, doutor, falando um pouquinho da Yupi, falando um pouquinho do projeto da Yupi e por que a gente chegou aqui hoje. Né? Como que isso aconteceu? A Yupi, ela é uma revista digital mensal que conecta os brasileiros ao redor do mundo todo. E eu nasci e fui criada em Blumenau, Santa Catarina, com uma vida super confortável, uma vida super tranquila. Sempre fui lojista, tive lojas de sapatos durante 20 anos. E em 2019, eu fui para Singapura acompanhando meu marido na carreira dele. E lá eu não tinha nada daquela vida confortável. Eu tinha uma vida completamente diferente, uma vida completamente fora da minha zona de conforto. E no primeiro ano foi um ano incrível. Segundo ano veio a pandemia e eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Fechadinha. Aí eu comecei a conectar com a comunidade brasileira que estava lá, entender o perfil dos brasileiros, entender se esse sentimento que eu tinha era só meu, ou se era algo normal das pessoas que tinham deixado a sua vida para trás em prol da família e tudo mais. E aí eu comecei a conectar, doutor, com pessoas sensacionais, pessoas que tinham essa dor também de ter deixado suas vidas para trás e estavam em momentos de reinvenção. E esse talento seu para conexão, você já tinha notado isso? Já tinha percebido isso? Já. Eu já tinha percebido isso. Eu já fazia isso na minha vida, tá? Na minha época de loja. Eu já tinha esse formato, esse perfil de conectar pessoas. Talento, esse dom. Esse dom de agregar pessoas, agregar, essa combina com aquela, vamos conectar, essa tá precisando de ajuda, a gente traz aqui, conecta aqui. Então isso já tinha esse natural, perfil. Fluía. E quando eu comecei a conhecer essas pessoas que estavam lá, eu pensei, meu Deus, o que eu posso fazer? Com toda a experiência que eu tenho na minha vida, com toda a bagagem que eu tenho, o que eu posso fazer nessa situação para agregar na vida dessas pessoas? Perfeito. E foi onde surgiu a Yupi. Eu pensei, eu tenho bom gosto, porque meu background é em moda. Eu trabalhei com loja durante 20 anos, então eu sei vender, eu sei o que o mercado precisa, eu tenho um olhar muito bacana para vender, para saber a necessidade das pessoas. Para captar essas necessidades, essas carências. Exatamente. Então, eu vou fazer isso tudo, pegar esse formato de reinvenção das pessoas, esse novo momento de reinvenção das pessoas, e formatar, colocar num formato de revista, onde eu consigo dar visibilidade e eu consigo edificar essas pessoas, valorizar esse momento de reinvenção delas. E aí, eu criei a revista e teve uma aceitação incrível. E junto com isso nasceu uma realização pessoal incrível. E foi no momento em que a própria nossa internet e tudo isso tomou uma outra dimensão, né? Que ela tinha assim, uma coisa muito empresarial, acadêmica, né? Mas o que as pessoas usavam era muito individual, né? No celular, coisa desse tipo. E aí você acabou percebendo que, na verdade, naquele momento de isolamento, quer dizer, foi outra percepção, era uma forma de conexões. Exatamente. Você se lembra? Tinha, na época, aconteceu de orquestras, ou músicos que não podiam tocar em orquestras, cada um tocando em casa, surgiram muitas músicas desse tipo, cada um tocando em casa. Exatamente. Então, essa criatividade, né, das pessoas se reinventarem. Então, isso foi muito interessante. O momento ajudou bastante, porque era um momento online, era um momento do digital, onde as pessoas estavam fazendo muitas conferências, estavam fazendo muitas reuniões online. Então, a Yupi, ela nasceu dessa dor da reinvenção e com esse olhar de unir, conectar, dar voz e visibilidade a essas pessoas que estavam naquele momento passando como eu. E o doutor sabe que depois da Yupi,
depois de Singapura, o meu marido veio transferido para Atlanta e eu expandi a revista para o mundo todo. E nessa expansão, eu achei incrível a dimensão dessa conexão, sabe? O poder da conexão, de como a gente consegue realmente conectar de forma real, de forma que a gente consegue agregar realmente, fazer diferença na vida das pessoas. Porque depois que eu vim para cá, eu pensei, como é que eu posso, além da revista, o que mais eu posso fazer? Eu criei as convenções online. Perfeito. Que em tempo real a gente consegue conectar os brasileiros lá na Austrália, na Malásia, em Singapura, na Europa, no Canadá, brasileiros que estão no Brasil também. Então, a IUP, ela tomou uma proporção de conexão real, sabe? Onde as pessoas não só escrevem na revista ou anunciam seus negócios na revista, mas também elas conseguem se conectar em tempo real e se inspirar com histórias de outras pessoas. E criar um desenvolvimento. Porque morar fora do Brasil não é para qualquer um. Não é. Não é qualquer um que aguenta, sabe, essa reinvenção e essa busca, né, de melhorar, de ter consciência, porque a gente tem tempo para pensar e olhar para a gente, para ver o que a gente quer, o que a gente gosta, como é que a gente se vê no futuro. A gente tem tempo para planejar isso. E a gente tem que muitas vezes parar e olhar para dentro da gente para saber quais são essas respostas. Exato. Uma coisa que me ocorreu agora, que acho que eu nunca te perguntei. De onde surgiu a ideia do nome IUP? Ah, não sabe? Não? A gente já se conhece há quanto tempo, mas nunca... A IUP, ela tem 2 significados, tá? Um, que é o principal, que é uma expressão de alegria. IUP, a gente não consegue falar IUP triste. A gente fala IUP uma coisa muito feliz. E ela já traz um sorriso, né? O IUP, ela traz automaticamente brilho, né? um brilho, um sorriso. Não sei se vocês estão vendo pelo vídeo, mas brilha aqui o olhar dela. Porque realmente foi feito, tem muito propósito em cima. E o outro significado que foi um movimento. Quando eu descobri esse nome IUP, eu falei, gente, é IUP. IUP é uma expressão de alegria, de amor e de felicidade. É isso que eu quero para mim. Mas fui pesquisar no Google o que era. E foi um movimento dos anos 80, onde tiveram os IUPs, onde os jovens começaram a ir para a cidade, começaram a trabalhar, ganhar dinheiro, criar independência. Foi um movimento dos anos 80. Então, eu achei que ficou bacana. Eu falei, não, é isso. É uma coisa de alegria e também tem um outro significado e tal. De transformação, de crescimento, tudo isso. Perfeito. Exatamente. E aí esse é o significado da IUP. Brilhante. E ficou ótimo, ficou gostoso, né? E ficou, assim, expansivo, ficou alegre. Ficou. E é uma marca já, né? E é engraçado, porque eu que trabalhei com marcas, né, durante muitos anos. Quer dizer, como é que eu não quero fazer só uma revista, ou só um nome qualquer, não, eu quero algo que tenha um significado, que tenha esse algo a mais, que carregue esse algo a mais. Tem uma energia, tem uma força grande nesse nome. Né? Ele tem uma energia, é uma energia expansiva. E sabe que é muito interessante que eu converso com a minha audiência e eu chamo eles de IUPs, né? E eu testei esse nome no início, eu falei, será que as pessoas vão gostar de ser uma IUP? Ou IUPs, como é que vocês estão? IUPs aqui, IUPs ali. Até que eu comecei a receber feedbacks. Oi, IUP! Eu sou IUP! Não, eu quero estar na IUP, eu quero IUP. Aí isso pegou de uma forma tão legal e tão leve, sabe? Que onde eu chego as pessoas falam, IUP, cadê a IUP? IUP chegou, que bom! Então é muito gostoso essa comunicação com essa audiência, sabe? Muito bacana. E no fim, de uma dor, de uma carência, de um desconforto, né? Bem pensado, bem direcionado no sentido não só de aliviar isso, mas de resolver o quanto isso te trouxe de realização e quanto essa realização está se expandindo, né? Mas, doutor, é tudo questão de consciência.
Porque eu nunca me vitimizei. Perfeito. Uhum. Eu poderia ter me vitimizado naquele Justamente. momento, lá em 2019, que eu cheguei naquele Abandonei país. meu país. Vim pro lugar O que eu tô fazendo aqui? desconhecido. Será que vale a pena isso tudo? Ninguém me conhece. Eu tive uma vida muito confortável no Brasil, onde conhecia todo mundo. E de repente lá eu acordava de manhã e falava, gente, não sei nem que roupa botar. Pra ir aonde? Pra fazer o quê? Sabe? Então, essa dor realmente trouxe um estado de consciência que eu pensei, eu tenho duas opções. Ou eu me vitimizo, ou eu faço disso uma grande oportunidade que vai ser a minha realização verdadeira. Porque eu sempre soube, desde pequena, que eu teria algo grandioso na minha vida. Mas, quando a gente é jovem, a gente não sabe direito aonde está, o que vai ser. Perfeito. Mas eu sempre tive dentro de mim algo muito poderoso, muito grandioso, de que eu faria algo grande. E veio dessa dor. E normalmente é assim, né? Normalmente é um desconforto muito grande, né? Que se você não se acomoda a ele, né, e não fica no sofrimento, né, no desconforto, e percebe que aquilo, na verdade, é uma mensagem, tá, para um preenchimento, para o entendimento. Isso. Uma coisa, por exemplo, uma coisa simples, inicial, fome. A fome. É um desconforto. É um sentimento desconfortável. Agora, se você fica lá chorando, tô com fome, choramingando, papapá. Não faz nada, né? Agora, se você, pelo menos, põe a boca no trombone, berra, claro, você já leva para uma ação. Exatamente. E se você ainda, cada vez mais, vai caminhando no sentido de resolver aquele desconforto, isso só vai construindo, só vai fazendo acontecer, do que você continuar sendo aquele bebezão e só fica ali choramingando, chorando, dizendo que você está com fome. Exatamente. Chorando. Então... E aí, doutor, as convenções são incríveis, é um momento de, assim, muita conexão verdadeira mesmo. Uhum. E eu sempre no meu processo criativo, sempre buscando melhorar e tentar entender potenciais que eu tenho, como é que eu posso usar o meu potencial para agregar na vida das pessoas. Aqui na comunidade brasileira de Atlanta, conheci muitas pessoas incríveis, empreendedores, e hoje eu desenvolvo um outro tipo de trabalho também, que é gravando vídeos, fazendo entrevistas, mostrando a marca. O trabalho de cada um. O trabalho de cada um, sabe? É muito bacana esse trabalho, estou adorando desenvolver isso. Além de organizar eventos, produzir eventos, sabe? Estou muito contente com essa expansão de vários produtos que a Yupi engloba. E tu sabes que o Yupicast, ele já estava no meu coração. Perfeito. Né? Já estava no meu coração, mas com tantos projetos, com a demanda tão grande, a gente vai deixando. Eu sabia que em algum momento ele viria à tona, mas é uma coisa que vai deixando, tá? Daqui a pouco eu faço. E aí, veio um convite. Veio um convite. Ana, vamos sentar, vamos conversar, que eu tenho uma ideia para te propor. Isso, o doutor Ranzelli falou, vamos conversar. Vamos fazer um podcast. Daí eu falei, meu Deus, e o Yupicast? Aí eu falei, doutor, já tem o Yupicast, vamos juntar, unir as nossas marcas? E agora? Estamos aqui. Agora é a nossa parceria. Doutor, fala um pouquinho da sua vida, da sua experiência, um pouco da nossa parceria e tudo mais. Então, o médico do ser humano sempre foi a minha ideia do que é ser médico, né? Quer dizer, hoje a gente vê muito essa história do integralista, do holístico, tudo isso. Eu sempre entendi o médico como um médico do ser humano. Não só do todo do corpo, né, em vez de pedaços do corpo, mas, né, do ser humano físico, alma, espírito, mental, quer dizer, perfeito, o ser como um todo. Então, a minha formação, acho que e outra coisa, e me moveu também para a própria medicina, é a curiosidade. Né? O bichinho da curiosidade. Na tua família já tinha algum médico, não? Fosse o primeiro médico? Gozado que em casa são 4, os 3 são médicos, os 3 primeiros são médicos, e o caçula é engenheiro agrônomo. Mas os 3 primeiros, ninguém era médico. Olha, ninguém na história. Nem do lado do meu pai, nem da minha mãe. Mas a curiosidade de conhecer mais, de saber mais, e aí principalmente da nossa pessoa, que me levou muito
queria medicina também, né? Tem um lado realmente de fazer pelo outro, de ajudar, tudo isso, sim, mas entender quem nós somos como um todo me levou muito para a própria medicina. E a medicina, por enquanto, cada vez mais, ela dá uma formação muito organicista, alopática. E foi isso que a faculdade me ofereceu. Eu já fui para gastroenterologia meio já direcionado por duas coisas. Uma ideia do absorver, é o nosso tubo digestivo que absorve, que incorpora, que traz, né? Não só alimento. Tá? E o próprio professor de gastro que eu tinha já era ligado ao Instituto de Gastroenterologia de São Paulo, que é onde tinha medicina psicossomática. Tá? Então, já foi por ali. E o que é medicina psicossomática? É aquela que continua cuidando do indivíduo como um todo. Tá? Da medicina psicossomática foi um passo para a psicanálise. Para quê? Para que eu conhecesse cada vez melhor o psiquismo, o emocional humano. Tá? A ideia, por exemplo, de outras técnicas e outras abordagens medicamentosas sempre existiu. Eu sabia que só a alopatia, embora as vantagens que ela tem, não é suficiente para cobrir o que as pessoas precisam em termos de terapeuta. Tá? Lógico que a psicanálise me deu muito instrumento de atuar terapeuticamente também. Então, por isso que depois da psicanálise, aí eu fui para um lado mais também da formação da naturopatia, que inclui plantas, as essências florais e a homeopatia. Então, foi uma formação buscando realmente ter o saber como a gente é, como um todo, ter recursos cada vez mais de captação, de leitura e de percepção. Vocês estão prestando atenção, gente? Que aula! Tá? E outra coisa, os recursos que eu posso usar para resolver as dores. Tá bom, não adianta. Eu posso entender, acolher, sentir, compreender, dar um feedback das dores das pessoas, ajudá-las, mas gente, não adianta só cutucar. Não adianta só você receber. Faça o que com isso? Bem a terapêutica, que tanto é da alopatia, a homeopatia, tá? Como a própria terapia em si. Tá? Então, isso foi me construindo, né, a pessoa. Mas como que eu sempre trabalhei? Assim, com a demanda. Alguém vem, senta, né, e coloca a situação. Lógico, funciona cada vez mais, mas fica um trabalho individual. Então, a ideia de levar isso para fora, de levar para grupos mais expandir, sempre também foi crescendo. Como que faz isso? Né? Fiz alguns em São José junto com um colega, com o Zan, algumas palestras. A gente fez palestras construindo a saúde, chamava o conjunto de palestras, durante 5 anos. Tinha 4, 5 por ano, e a gente já foi pegando o jeito de como fazer isso. Tá? Mas fica, né, a demanda do dia a dia do trabalho, você continua muito mais no consultório. A vinda para os Estados Unidos foi um projeto de família. Tá? Viabilizar para o Luca, que é nosso filho, que é um engenheiro nato, o caminho aí para a universidade, para a vida profissional, e para a gente, né, para eu e a Lúcia, que é uma pediatra, tá? Melhorar a qualidade de vida. Como você falou, a gente tinha uma vida, de forma nenhuma vou me queixar da vida que eu tinha no Brasil, muito pelo contrário, que nós construímos lá. Eu tinha um consultório, só trabalhava no consultório, a Lúcia era dona era sócia de um hospital infantil, tá? A gente trabalhava bastante, mas o problema não é trabalhar bastante, né? É que muitas vezes você também, com isso, não tinha o seu tempo. E essa qualidade de vida muitas vezes não ficava completa. Então a vinda para cá, para nós como casal, também teve esse objetivo. E tinha um objetivo também de expansão de vida. Como você falou, você ainda, de uma certa forma, foi, né, numa situação, o esposo foi, tudo. A gente já veio, já meio que direcionado que a gente queria uma vida que fosse mais expansiva. Eu fui por amor. Eu não fui pelo trabalho, não fui pelo meu desenvolvimento profissional, crescimento, não. Eu fui realmente acompanhando ele, acreditando na história de amor, na parceria, na união. E que é muito importante, que é muito legal como casal, mas eu desenvolvi nem pensava, de uma forma rápida, sim, né? mas você não tinha nem expectativa quando você foi do que você também como pessoa profissional ia se transformar, coisa desse tipo. Você foi muito mais como parte, né, do casal, por amor, mais o lado profissional que você já tinha uma bagagem que você não sabia como que ia dar e ia se dar alguma coisa. Exatamente, não sabia. Né? Exatamente. Mas aí, por coincidências da vida, surgiram dores, dificuldades.
E que é aquela história. me trouxeram essa consciência de, opa, o que que eu posso fazer por mim? Como é que eu posso sair dessa situação? Qual proveito eu posso ter Porque no dessa situação? fundo, né, Jordana, você é uma pessoa realizadora. É, Você é uma pessoa fazedora. é, Então, ficar numa situação, acho que não é tanto que incomodava estar num país estranho, em um lugar diferente. É não estar sendo tão fazedora quanto você sabia que você podia eu vou ser. confessar uma coisa, sabe que o Guto, ele falava pra mim assim, ele via a minha ansiedade, o meu descontentamento, né, em alguns momentos, e ele falava, meu Deus, tu pareces uma leoa presa numa jaula, ele dizia. E eu, claro, eu quero fazer, eu quero realizar, meu Deus do céu. Então, ele me incentivou muito, ele me incentiva muito nesse projeto, ele me incentiva demais, porque ele sabe que ninguém gosta de uma pessoa reclamona do lado, né, doutor? E uma pessoa. Eu fui reclamona durante muito tempo. E uma pessoa podada, travada. Tá? Quer dizer, acho que as parcerias, que começam pelo casamento, tem muito disso, quando na verdade há uma multiplicação no desenvolvimento. Isso. Né? Por contingências, às vezes, do momento, um lado, uma parte se desenvolve mais, mas também está no fim querendo ver o outro se desenvolver. Isso. Acho que parceria, tem que gente, ser, tem que é desse tipo. Seja uma parceria, dois, né? seja uma parceria conjugal, seja parceria de um negócio, seja parceria de uma ideia, e que na verdade ele não soma, né? Ele multiplica, né? Você vê o que você vem fazendo com a Yupi, o quanto isso vai se multiplicando, o quanto, sem dúvida, nós vamos fazer com esse podcast. Com esse Yupicast, né? Gente, esse Yupicast nós vamos receber convidados aqui, hein? Né? Né? Essa é só uma apresentação. A ideia inicial é a gente começar a fazer a cada mês, né? Um encontro a cada mês, e a ideia é justamente trazer pessoas que tenham o que na verdade é o cast. Vamos falar do significado? O que é? Já falo ou não falo? Né? Porque o cast, gente, não sei se vocês conseguem ler daí, tem o C, um ponto, tem significados isso aqui, hein? Doutora, quer falar? Qual é o significado? O A é quase um triplo A, na verdade. Né? Não, C. O C, desculpe. C. Já pulei. Né? Na verdade, crescimento. Eu tenho uma colinha aqui, gente. Conhecimento e construção. Excelente. Tá? Excelente. Então é o que a gente vai falar. Justamente. Né? O cast, na verdade, são os temas que a gente vai abordar nesses encontros. São os pilares até. Isso. Né? São os pilares do que a gente pretende fazer num processo de construção. Isso. Porque justamente o que é construção? É um movimento, sempre um movimento, e um movimento de elevação. Para que você atinja uma plenitude maior. Então, a ideia que a gente tem justamente, né, e que a gente foi desenvolvendo, é aproveitar e trazer esse movimento pessoas que tenham essa história e que inspirem histórias. Perfeito. Porque tem muito a ideia das pessoas que alguém que tenha sucesso, seja o que for, é porque teve sorte, porque teve uma coisa, uma ajuda. Não existe isso, né? E na verdade, todo sucesso é uma construção. E começa aqui, não começa? Começa aí, começa aqui. Começa aqui, na essência de cada uma, na alma de cada um. Vai para cá para organizar e construir. Sabe que quando eu criei, estava no processo criativo da Yupi, do propósito disso, eu pensei assim, ó, eu gostaria de ter um trabalho que eu conseguisse levantar da cama todos os dias entusiasmada. Essa era a palavra que eu usei, entusiasmada. Por quê? Quando a gente vai viajar e o voo é 5 da manhã, que a gente acorda 2 da manhã para pegar um voo de madrugada, a gente está feliz naquele processo. A gente está feliz porque a gente está indo viajar, a gente está fazendo uma coisa muito legal. E eu queria ter essa sensação de todo dia acordar com eu estou indo fazer uma coisa muito legal, eu estou indo ajudar pessoas, eu estou indo agregar na vida das pessoas. E essa essência do entusiasmo eu quis que fosse muito forte aqui no meu trabalho.
E eu consigo isso. E isso é fundamental. É isso. Quer dizer, você ter valores, princípios que Isso. você consiga levar para o dia a dia, né? E você não é passar pelo dia, você fazer o dia acontecer. Isso. Tá? Exatamente. E aí vem a história do próprio A. Que Adoro. Autenticidade. Adoro. Não tem como ter sucesso sem ter autenticidade. Sem ser verdadeiro. Isso. Né? Sem ser aquela coisa que você Autêntico, fala olho no olho, né? E é aquilo. Não é aquilo que você fala, sabe como que é? É aquilo ali, papapá. Não. É aquilo que você fala com quem quer que seja, inclusive com você, na hora que você olha no espelho, e que é verdadeiro, que é autêntico. Exatamente. E é um dos pilares, sem dúvida, das pessoas e das histórias que a gente vai fazer. Porque é algo que está dentro de cada um. Mas que você tem que compreender um pouquinho, respeitar e dar valor, e dar vazão, e dar eixo. Né? Então, por isso, o A. E o S? Superação. Nossa senhora, gente, eu tenho vontade de chorar, porque assim, olha, eu olho para trás e vejo a trajetória toda e eu digo, é superação. Atrás é superação. Ter os desafios, ter os obstáculos. E não se encolher diante das situações, e sim superar. Nossa. Quando às vezes, é que em vez de sentar e chorar, você pode até sentar, mas pensar, refletir, esfriar e ver como que eu supero, né? Como que eu transformo essa pedra no meio do caminho, né? Em algo que na verdade não é um obstáculo. É o que eu uso usar para levar para frente a minha jornada, né? E o T de transformação. Perfeito. Por que transformação? Porque você, ao fazer isso, né, todo esse processo, você realmente cria um processo de transformação. E não é uma transformação superficial. Não. É profunda, é interna. Tá? Então, esse é o eixo dessa ideia que vocês hoje estão conhecendo, que a gente está apresentando, né? E os pilares são esses. Justamente para ajudar as pessoas a perceberem, tá, o quanto isso é fundamental na realização de vida, na satisfação e na verdadeira felicidade. E até uma coisa que eu acho que também é muito valiosa, as pessoas que a gente vai sem dúvida trazer aqui, e com esses perfis, honrar essas histórias. Com certeza. Não é só trazer informações, condições de vocês poderem perceber e perceber que são pessoas que, em grande parte das vezes, também tiveram suas dificuldades. Ninguém nasceu com tudo pronto. Não. Mesmo, mas esse aí nasceu em berço esplêndido. Sim, mas eu conheço um monte de gente que nasceu em berço esplêndido e perdeu até o berço. E, em compensação, muita gente que nasceu berço esplêndido e soube fazer ainda muito melhor. Isso. Gente que nasceu sem nada e conquistou. E conquistou, não é por mais sorte, qualquer outra coisa. Tá? É respeito, é autenticidade consigo próprio, respeito pela vida, respeito pelos outros, e o desejo, como você falou, de fazer a vida valer a pena. Exatamente. E essa questão da transformação, eu acredito demais na transformação do ser humano, porque eu sou um ser humano transformado. Lá em 2000, antes de ir para Singapura, 2014, eu comecei o meu processo de consciência e de transformação de consciência, na verdade, do que eu era, de como a minha vida estava sendo e do que eu gostaria para minha vida. Eu comecei a ter esse estado de consciência. Eu falava sempre para as pessoas que como é que eu quero estar daqui 5 anos, né? Era sempre esse o meu... E não era do jeito que eu estava. Era de um outro jeito. Eu gostaria de estar melhor, mais ativa, mais equilibrada, mais consciente, mais bem-sucedida, mais realizada. E aí eu comecei a fazer toda uma limpeza do meu subconsciente, através de um suporte que eu tive da minha terapeuta. E ali eu senti, doutor, que era possível transformar. Eu senti que era possível um ser humano se transformar e se reciclar e aos poucos, né, em pequenas viradas de chave, realmente conquistar
aquilo que almeja. Então eu me considero uma prova viva de que transformação realmente funciona. Sem ser vítima, nunca fui vítima. Durante um tempinho ali, eu fui vítima e esperei as coisas acontecerem na minha vida e de repente eu pensei, gente, ninguém vai fazer por mim. Aí aqui, se eu não fizer, ninguém vai fazer. E o tempo passa. E é a própria vida. Ninguém vive por você. Você recebe ajuda, você tem colaboração, você tem uma série de pessoas envolvidas. Agora, a sua vida é a sua vida em si. Exatamente. Agora, esse processo de transformação que você falou, sim, mas é um processo de transformação da sua forma de agir. Não é você não ser outro. No fundo, até pelo contrário. É o comportamento, né? É você você perceber qual no fundo é a sua essência e como essa essência se transformar em ação de verdade. Então, ou até mesmo voltar à essência, né? Ou frequentemente voltar, porque principalmente no mundo de hoje, que tem tantos estímulos externos, é o que resgatar a essência. A entender verdadeiramente a sua essência e, na verdade, saber como transformá-la em ação. Né? Porque também tem muito, às vezes, tem muito essa ideia assim, poxa, para eu ser feliz, ser bem-sucedido, eu tenho que ser igual a alguém. Tem muita comparação, né? Aquele cara é bem-sucedido, aquela então eu vou ser aquela, eu vou imitar. Não é isso, gente. Não abandone a sua essência. Por isso da autenticidade, de ser verdadeiro. Original, no sentido de criar coisas que sejam novas, criar, tá? Nesse sentido. Não é ser outro. Eu até muitas vezes faço a seguinte colocação. Não existe uma receita, né, básica para a felicidade. Primeiro que não é um estado contínuo. Você tem momentos de felicidade. Agora, tem uma receita para você ser infeliz. Não seja você. Olha. Se afaste de você mesmo. Gostei dessa frase. Tá? Então, momentos de felicidade, construir uma vida feliz. E quando a gente tenta muito agradar os outros, né, doutor? Acaba sendo isso. Acaba sendo uma falsa, uma máscara que a pessoa acaba usando e acontece um distanciamento da essência. Justamente. Tanto é que muitas vezes você pergunta para as pessoas, eu pergunto muito isso nas consultas, quem é você? Não sei. Porque as pessoas ficam tão voltadas muitas vezes a ser alguém que elas querem imitar, achando que aquilo é sucesso, ou agradar os outros, receber o amor dos outros, né? Então ele corre atrás do outro. Então se eu fizer isso, eu vou agradar, vão gostar de mim. E aí você vai se distanciando de si próprio. Você é mesmo. Vai ser infeliz. Olha só, gente. Né? Quer dizer, receita para ser feliz não tem básica, porque é de cada um e é de cada momento, e aí você vai construir. Agora, tem uma receita básica para ser infeliz. Não seja você mesmo. Se afaste da sua essência. Meu Deus, gente. Tá? E é justamente... Vocês estão aplaudindo aí, eu estou aplaudindo aqui. E é o que justamente a gente quer ajudar as pessoas a perceberem. Isso. Vocês vão ver... Trazer consciência. Né? Trazer consciência. Vocês vão ver que as pessoas que vão ter, mas a gente vai conversar tudo isso, vão ter esse eixo. Isso. Vão ser pessoas que foram e fizeram o seu caminho. Foram originais, foram verdadeiros, foram autênticos e construíram uma vida, sem dúvida, realmente de sucesso. Perfeito. A ideia desse projeto que hoje vocês estão começando a conhecer é essa. Sejam bem-vindos ao nosso YouPcast com o Dr. Carlos Rosani. E com a Jordana. Beijo, gente. Até mais.